Bom dia, meu senhor. Bom dia. Seu nome completo, por favor. Marcos Moreira Lima Soares. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, solteiro. Sua profissão? Advogado. Seu endereço completo, por gentileza. Rua 7, quadra G, número 10, Coazerma, São Luís, Maranhão. Perfeito. Há quanto tempo o senhor foi contratado? Durante quanto tempo o senhor prestou serviço para a dona Maria Amélia Siqueira da Silva, a requerida, e a empresa dela, MA? Prestei serviços por volta de 6 anos, começando no mês de agosto de 2010, e especificamente com relação a essa lead. Por quanto tempo o senhor prestou serviço? Durante mais ou menos 5 anos. Eu comecei a prestar serviço nessa lead em junho de 2011. Junho de 2011. Isso, correto. Essa lei já foi concluída? Não, ela está no arquivo provisório. É uma defesa em execução fiscal. Defesa e execução fiscal. Foi o único serviço que o senhor prestou para Não. Foram vários serviços, tanto para a pessoa física da requerida, como para as empresas dela e do companheiro dela, MA Siqueira e Limp 5. Além dos serviços judiciais, eu também realizei algumas atividades extrajudiciais a pedido, como confecção de contrato, procuração, declaração, entre outros. Sim. E esse recibo que tem nos autos de R$11 mil, ele foi referente a quê? Ele foi referente a uma ação de cobrança que eu patrocinei a pedido dela pela comarca de Bacabal, uma ação movida contra o município, de uns serviços prestados por ela, pela hora requerida. Pela MA Siqueira? Isso, correto. MA Siqueira não, Limp 5. Sim, pode prosseguir. Essa ação de cobrança virou um precatório, né? Que foi encaminhada aqui para o Tribunal de Justiça, e nós fizemos um acordo verbal que eu receberia 10% dessa ação de cobrança. Até porque, anteriormente à minha atuação, havia uma outra advogada habilitada que havia se afastado, a doutora Rosane. Esse valor eu recebi, tenho recibo, mas nós tivemos uma divergência porque nós fizemos um acordo para acertar todos esses serviços ao final, e não foi honrado. Por quê? Quando o precatório estava próximo do recebimento, eu entrei em contato com a requerida, pedi que nós conversássemos no escritório. Como nós tínhamos uma relação de amizade, porque nós morávamos próximos, antigamente, antes de morar na Coazerma, eu morava em 2000 até 2012 no Planalto Anil, Planalto Pingão. Então, pelo fato de nós morarmos próximos, muitas coisas ela ia até na minha residência consultar essas atividades, os processos, enfim. E eu sempre insisti que nós acertássemos o valor. Quer dizer que o único valor de todo o serviço que o senhor prestou durante 5 anos foi esse valor? Ela me pagou só 10% da ação de cobrança, que é R$11 mil. Ela recebeu R$114 mil. Eu pedi... E o senhor, nada mais foi pago? Nada mais foi pago, Excelência. O que eu pedi, inclusive... Nada mais foi pago por nenhum outro serviço? Não. Os únicos honorários que o senhor recebeu dela foram... Foi 10% em cima desse valor. Tem o recibo nos autos. Sim, senhor, mas só isso? Só isso. E o ex-marido dela, o ex-companheiro? Eu fiz um serviço para ele, uma ação de divórcio, que ele era separado de fato e não de direito, mas ele efetuou o pagamento. Foi um pagamento à parte do serviço dele como pessoa física. Ele efetuou o pagamento. Ele foi o único serviço que ele contratou diretamente para o senhor? Isso. E ela contratou, além dessa cobrança em relação ao município de Bacabal, e além dessa execução fiscal que é objeto do litígio, algum outro pedido? Sim, uma ação de reconhecimento e de dissolução de união estável contra o companheiro dela. E, nesse caso, houve pagamento? Não, porque ela pediu desistência da ação. Eu avisei que provavelmente teriam que ser pagas as custas do processo, porque existiam vários bens para acertar. Existia uma casa no Planalto Pingão, existia um imóvel no interior, se eu não me engano, Rosário, existiam 2 carros, né? E também esse dinheiro do precatório que era objeto de divergência entre eles, né? Então, eu cheguei com muita dificuldade nessa ação, um acordo. Eu chamei os dois para o escritório, nós fizemos um acordo em que cada um ficaria com seus carros. Ela abriria a mão da casa para ele e ela ficaria com todo o dinheiro do precatório.
Esse acordo foi consignado nos autos, mas o processo não foi para frente porque ela desistiu. Eu pergunto, o senhor não cobrou honorário nessa ação? Não, eu tentei cobrar, que eu queria, eu iria inclusive continuar agora há pouco com relação à cobrança, como eu tentei fazer com ela. Quando o processo do precatório estava próximo de encerrar, eu pedi que ela acertasse 10% em cima desse processo, porque ela pediu para pagar ao final com esse valor, com esse dinheiro. Ela alegou dificuldades financeiras, que a empresa Limp 5 estava quebrada, e me pediu para pagar ao final. Qual o processo? Ela me pediu para pagar todos ao final. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável, essa defesa em execução fiscal, uma defesa que eu fiz para ela numa ação revisional de alimentos em Pernambuco, também essa ação de cobrança no município de Bacabal. Acredito que são 4 ou 5 demandas judiciais. Entendi. Mas o objeto dessa ação é exclusivamente... Essa ação eu não recebi nada, eu recebi apenas uma entrada de R$100, Qual? que era referente às cópias desse processo aqui, da defesa de execução fiscal. Então, mas essa ação é única e exclusivamente questão da execução fiscal. Isso, aqui é defesa de execução fiscal. O senhor ingressou com uma outra ação em relação a essa questão do reconhecimento da dissolução da sociedade? Eu ingressei... eu não entendi, excelência, a pergunta. O senhor me disse que nessa ação de dissolução de sociedade de união estável, sim, houve um acordo, etc. Ela não pagou nada para o senhor? Não, ela não pagou. O senhor ingressou com uma ação também em relação a ela? Eu ingressei com uma ação de arbitramento igual a essa, cobrando a minha participação. Isso. Ingressei com uma lide igual a essa individual. Em outro processo? Isso, ela tramita, se eu não me engano, na 16ª Vara Civil. Entendi. O doutor tem perguntas? Tem algumas perguntas só para pontuar algumas coisas. Doutor, eu queria perguntar para o senhor qual a relação que o senhor tinha com a dona Amélia, de onde o senhor conheceu ela? Eu conheci por indicação, por volta do ano de 2010, indicação de vizinhos. De vizinhos, né? Deixa eu lhe perguntar, sempre que o senhor prestava uma consultoria para ela, porque ela estava atravessando um divórcio, ela estava atravessando alguns problemas financeiros com as empresas dela, o senhor deixava claro que aquela consultoria não ia ser paga. Ela era motivada pela amizade entre vocês, mas ela não ia ser paga com amizade. O senhor deixava claro que o senhor iria cobrar pela consultoria que ela estava fazendo, o seu conhecimento técnico era importante para aqueles casos em específico, e o senhor iria passar a cobrar ela. Eu sempre deixei claro que eu faria a cobrança, inclusive chamei ela no escritório, ela comparecia algumas vezes, eu chamei ela para assinar o contrato, e ela me pediu, pela relação de amizade, pela dificuldade financeira que ela alegava, que foi um fato, inclusive, confirmado por alguns vizinhos, e nós acertamos verbalmente que eu acertaria ao final. E como foi feito? Eu, inclusive, entrei em contato com ela, nós acertamos só da ação de cobrança, 10% ela pagou. Eu entreguei o recibo para ela, o contrato, está tudo nos autos. Agora, com relação aos outros serviços, eu tentei cobrar. Eu pedi 10%, que daria... Está nos autos, isso também está na defesa, tá? Daria R$ 22.800, e ela reclamou, achou muito alto. Então, eu disse, olha, eu vou fazer uma relação conforme a tabela do OAB para lhe mostrar. Fiz a relação e disse, olha, dá 17.500. Se eu fosse lhe cobrar esse valor, mais os 10%, daria 28. Eu estou lhe cobrando um valor muito reduzido. De 28 para 22, eu estou abrindo mão de quase R$7.000. Então, como houve divergência, só completar aqui minha fala, tá? Como houve divergência, eu propus 20.000 e no final, já que nós não chegamos ao entendimento, eu propus 17.500. Não houve nada abaixo disso. Foi os 17.500, que foi uma planilha que ela recebeu, inclusive, que ela juntou aos autos aqui também. Foi o valor final. Ela disse que iria me pagar só uns 11.000 e eu disse que ia tomar minhas providências cabíveis. Não houve uma briga, enfim, houve um desentendimento. Ela efetuou o pagamento dos 11.000 e depois eu entrei com as ações que eu entendia cabíveis para cobrar o que eu entendo que é devido. Certo. Porque, assim... Pergunta, doutor. As suas alegações, o senhor faz? Sim, claro. Bom, eu não tenho mais nada a pontuar. Ok. Obrigado. Pode fechar.